Olá, eu decidi vir nesse lugar lindo, maravilhoso, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu moro, Parque das Nações Indígenas, num horário calmo, para mim poder gravar essa série que eu chamo de trajetória, minha trajetória. Então muitos seguidores têm me perguntado, muitos colegas lá no meu blog, a respeito da minha vida, né? E dito, olha, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua trajetória, fala um pouquinho da sua história para você chegar até aqui, para você ter escrito o livro, né? Porque quem lê o livro, inclusive, fica tentando me identificar entre os personagens. E aí, eu até decidi chamar de minha trajetória essa série que eu vou contar através de vídeos e diversos posts para vocês um pouquinho sobre a minha vida, realmente em razão das pessoas terem me falado para falar da minha trajetória. Então vamos lá, eu me chamo Simone Amorim, na realidade Simone Aparecida Cabral de Amorim. Minha família às vezes até fala, né, por parte de mãe, por que eu trabalho Simone Amorim e não Simone Cabral, mas é por uma questão de aptidão mesmo, de gosto. Eu nasci numa cidadezinha muito bonita, chamada Ibaiti, no interior do Paraná, uma cidadezinha fria, mas deliciosa, cheia de rios, com a natureza exuberante, um local que eu amo. E lá vivi até os meus 12 anos. Então eu era uma criança normal, comum, como todas as demais crianças, mas eu tinha alguma coisa diferente que a minha mãe já dizia desde aquela época, porque eu gostava de falar sozinha, eu inventava músicas, eu já sabia o que queria desde pequena, então eu queria ser escritora e advogada, dizia isso desde pequenininha. E aí, lá eu construí muitos amigos, fui muito feliz, minha família é extremamente católica e é bom eu contar isso porque a minha trajetória de vida me levou para o espiritismo mais tarde e eu vou falar também em diversas oportunidades sobre isso, mas quem me acompanha sabe que eu tenho escrito muito sobre o espiritismo, né? Mas na verdade eu nasci muito católica, minha família é católica, minha mãe se chama Sônia, ela me fazia ir à missa mesmo, literalmente, todos os domingos. E voltar, eu tinha que contar o sermão para ela do padre na íntegra. E olha só, ela nos fazia, a minha e a minha irmã, estudar bastante, inclusive cópia, ela me passava a cópia da Bíblia para fazer. Então, tinha lá trechos da Bíblia que ela passava, frases que ela me fazia escrever em caderno de datilografia. Então eu tive uma educação, posso dizer, muito rígida, filha mais velha, né? Depois eu tenho a Andréia, que é a minha irmã, a minha próxima irmã, e depois o meu irmão André. Então tenho Andréia e André. Andréia conviveu comigo nessa época de Ibaiti, o André era muito pequenininho. Minha mãe fazia tricô, como eu já contei até no meu livro, para vender, né, lá no Paraná, no frio paranaense. Meu pai era mecânico, por sinal um ótimo mecânico desde aquela época, muito entendido sem nunca ter estudado. E aí eu cresci em meio a essas brincadeiras de infância, brincadeiras inocentes da época, queimadas na rua, jogos, né, de bola, betes, elefante colorido, essas coisas que hoje a gente não vê mais nos nossos filhos. E aos 12 anos de idade, os meus pais se separaram, a minha mãe teve que ir embora de Ibaiti para próximo da família dela no estado de São Paulo. E eu tive então a minha primeira grande dor, que foi aos 12 anos de idade, deixar a minha terra natal, que eu tanto amava, os meus amigos, o Pico Agudo, que para mim é um símbolo da minha infância, é um símbolo da nossa região paranaense, lá de Ibaiti, de toda a região ali. E eu tive que, então, acompanhar a minha mãe indo embora de Ibaiti, deixando a primeira fase da minha vida para trás.
Então eu vou contar para vocês parte da minha trajetória ao longo de diversos vídeos e para não ficar muito longo nós vamos postando devagar aqui, ok? Mas fique comigo para a trajetória que nós iremos dividir ao longo aí desse próximo mês. Continuando então a contar para vocês a minha história em pequenos vídeos, né, que serão exibidos semanalmente nas minhas redes sociais e depois na íntegra lá no meu canal do YouTube, Opinião Simone Amorim. Eu passo por aqui então novamente para contar a vocês um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, minha trajetória, minha vida. Por que contar a minha história pode ser especial? Qualquer um pode contar a sua história e a minha história tenho certeza que é envolvida a tantas coisas que eu considero vencer. Eu acho que eu venci muitos obstáculos na minha vida para conseguir chegar até aqui, né? Era pouco provável nas circunstâncias dos acontecimentos, das ocorrências da minha vida que eu chegasse até aqui, mas eu cheguei. Né? Eu publiquei o meu livro A Promessa, realizando um sonho de infância, mas a minha história é uma história de alguém que se propõe a contar, que tem essa coragem de contar e expor para todo mundo. Há pedidos, inclusive, porque os meus seguidores têm me pedido muito isso, né? As pessoas vão até o meu blog, deixam recados e mandam nas redes sociais, mandam no meu privado e todo mundo fala: Simone, fala um pouquinho de você, porque você é tão técnica, parece que quando você está falando da mesma forma que você fala lá na sua rede Opinião Simone Amorim, para as pessoas que você fala sobre licitação, que é a minha profissão. Mas eu decidi então contar a vocês a minha história do jeito que eu sei. Eu sou meio formal, acho que todo advogado é assim, meio formal, meio amarrado na letra da lei, cumprindo as normas, andando em linha reta. Então até para falar a minha postura é assim. Mas aí eu encontrei esse lugar, decidi vir aqui gravar no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu moro, porque aqui é inspirador. Eu sempre tive muita paixão pela natureza. Falei no meu vídeo anterior da minha paixão pela natureza, pelos rios, pelo Pico Agudo, uma montanha dos meus sonhos de infância que marcaram, né, que marcou a montanha, que marcou a minha vida lá atrás, no meu passado e a vida de toda uma geração. E aí, aqui hoje, dando continuidade, falo para vocês que aos 12 anos eu tive que ir embora então de Ibaiti, lá no Paraná, onde eu nasci, ao lado de minha família cresci, meus irmãos Andréia e André, né? Posteriormente eu vim a ter uma outra irmã, hoje eu tenho a irmã Alana, né? Mas naquela época éramos nós três, o André pequenininho, tinha apenas 1 aninho. E a gente vivia muitas dificuldades financeiras, os meus pais se separaram, meu pai foi embora e deixou a minha mãe, que não tinha profissão, fazia blusas de tricô lá no frio do Paraná para criar a gente. Olha aí, passarinho lindo. E aí eu acabei tendo que muito cedo trabalhar para ajudá-la a sustentar os meus irmãos, né? Então minha mãe Sônia, que fazia tricô, meu pai Ayrton, que era mecânico, filha de pais separados. Fomos embora então para o interior do estado de São Paulo e lá eu tive a segunda fase da minha vida, tive a oportunidade, muito estudiosa que sempre fui, estudava na escola SESI e tive a oportunidade de ser então selecionada juntamente com outras 12 adolescentes, outros 12 adolescentes ali, estudantes, para 3 vagas que estavam disponíveis como o menor estagiário no Banco do Brasil. Naquela época, Banco do Brasil, auge de ouro do Banco do Brasil, eu fui estagiária com muita honra e orgulho no Banco do Brasil, em Presidente Epitácio, estado de São Paulo. Lá em Presidente Epitácio eu
tive muitas alegrias na minha vida. O salário do Banco do Brasil pôde ajudar muito a minha mãe, que trabalhava de noite olhando pessoas idosas, doentes. De dia ela trabalhava também olhando criança, né? Ela tinha lá umas famílias que a contratavam para olhar crianças também deficientes. E aí a gente foi se virando como pôde, né? Até que eu, com os meus 15 anos para 16, né? Então fiquei no Banco do Brasil entre 14 quando entrei e depois 16 e pouquinho quando saí. Então um pouco mais de 16 anos eu fui embora de Presidente Epitácio para a cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, morar com uma irmã da minha mãe, né? E depois eu tinha assim uma fase de muita angústia, porque eu queria estudar, eu queria muito estudar, queria fazer direito, minha segunda opção era jornalismo, mas eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade. Minha mãe ficou em Presidente Epitácio com os meus irmãos e eu fui para Rondonópolis, logo depois vindo para Campo Grande, onde eu desenvolvi a minha trajetória, né, que chega até os dias de hoje, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, vou continuar falando com vocês em pílulas, novos vídeos, para contar a minha trajetória para chegar até a promessa. Forte abraço!